2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a glória que vem do Senhor, que é o Espírito. O texto que nós acabamos de acompanhar é mais uma narrativa escrita e comumente aceita pelo apóstolo Paulo. Um homem que toda a sua vida foi marcado pelo ensino, pela busca constante por aprender e também por comunicar acerca da lei, acerca da palavra. O ministério de Paulo, como evangelista, como apóstolo, ele vai ser por muitas vezes contestado e por tantas outras vezes defendido. Ele vai se colocar escrevendo para essa igreja de Corinto, uma igreja que era familiar a ele, uma igreja que ele havia pregado durante 1 ano e meio. Ele vai se colocar para escrever a teologia, vai dizer que foram 4 cartas, pelo menos 2 delas estão registradas, e ele vai ensinar. Esse povo era um povo bom, era um povo que entendeu a mensagem que Paulo estava pregando. O caráter da carta é simplesmente para, olha assim, ó, Coríntios, o povo de Corinto, vocês estão de parabéns. Eu estou aqui escrevendo para elogiar vocês pela conduta de vocês. Eu estou escrevendo para mostrar que vocês realmente entenderam o que é o Evangelho de Cristo. Mas tem algumas coisinhas ainda que a gente precisa tratar. Porque cristão é assim, é ou não é? Quando você começa a elogiar demais, você não estou bem, né? Tá tranquilo, tá favorável. Eu não preciso de mais nenhuma correção. E ele vai começar então a remontar. Como bom hebreu que era, como bom judeu que era de nascimento, ele vai começar a remontar e mostrar e fazer um paralelo com a lei de Moisés. Moisés era um homem, um dos líderes do Antigo Testamento, na minha opinião, do Antigo Testamento, dos líderes mais incríveis que já existiu. Já era velho, foi criado numa circunstância que não era a adoração ao Deus de Israel. Ele foi criado não para ser um líder de Israel, mas foi criado para ser o líder do Egito. Ele chega na sua juventude, idade adulta, ele se rebela contra o povo do Egito, sai de lá, o próprio Deus trata com ele já é um velho, não é mais novo, já é um velho, tem uma dificuldade na fala e Deus faz dele o libertador do povo de Israel. As circunstâncias da vida dele era toda adversa, não dá, não tem como, não pode, e Deus faz poder ser, faz acontecer na vida dele. É assim que Deus faz conosco, é assim que Ele trata com a nossa vida. Esse Moisés, ele vai durante 40 dias jejuar, amém? Não é aquele jejum que a gente acorda 9 horas e meio-dia, Deus, eu te entrego. Entrega o que, irmão, que você entregou? São 40 dias orando diante da presença de Deus. A glória de Deus é tão grande sobre a vida dele. Ele desce do monte porque o povo está começando a criar uma cultura de adoração a um Deus pagão. Pegam os enfeites das mulheres, os brincos, colares, pegam tudo dela, derretem e constroem um bezerro. Deus fala para Moisés, desce, porque o povo se desviou, a cultura está desviada, o culto está desviado, está tudo desviado. Desce, porque eu estou tratando contigo, mas o teu povo está perecendo. Moisés desce. Quando ele desce, ele destrói tudo, acaba com aquela história, e ele volta diante para a presença de Deus durante outros 40 dias, em jejum e em oração.
A primeira vez que ele desce com as tábuas, onde estão escritos em pedra os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Aquilo que ia mostrar para mim, para você, para o povo de Israel, qual era o nosso limite. Até onde o povo podia ir. Porque se não tem lei, como é que nós poderíamos saber que existia uma transgressão? Se não falassem para mim qual é o meu limite, vamos lá, falando o nosso limite, a gente já transgride. Imagine se não falassem qual é o nosso limite. A lei de Deus, através da vida de Moisés, escrita numa tábua, veio para isso. Ninguém poderá sustentar alguma desculpa ao chegar diante do tribunal do Rei do Universo. Todos serão julgados. Por quê? Porque houve uma lei. Paulo escreve isso lá em Romanos 1:8. Voluntariamente encobre a verdade para praticar a injustiça. São aqueles pecados e aquelas transgressões que nós sabemos que é transgressão, porque existe um subconsciente da lei, mas ainda assim nós transgredimos, nós pecamos. Ah não, Deus, só um instantinho aqui, porque licencinha, deixa eu dar uma pecadinha. O que é isso? É porque a secularização do evangelho que nós pregamos, dessa verdade escrita, absoluta, inerrante, está sendo secularizada, está sendo relativizada, está sendo paganizada, só o misticismo que está tomando conta. E as pessoas estão gostando, por quê? Porque isso te dá uma licença para você fazer aquilo que você quiser. Todos nós seremos julgados diante da presença de Deus. A lei, ela vai mostrar para a gente que toda falha dos pecadores em cumprir a responsabilidade imposta por Deus será julgada com justiça. Porque Deus, em maneira nenhuma, Ele é injusto. A teologia reformada vai nos ensinar, e Lutero vai escrever sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, se Deus destinasse todas as pessoas para o inferno, Ele seria justo. Se todos nós aqui reunidos essa noite, você que está assistindo na internet, aonde você estiver, se todos nós fôssemos para o inferno, Deus seria justo, porque nós somos caídos, pecamos, erramos. O pecado original de Adão veio para cada um de nós. Não há nada de bom em nós, não há nenhum justo sequer, só há um bom. E esse bom não sou eu, esse bom não é você, esse bom é Deus. E a justiça dele vai ser aplicada para as nossas vidas. E não é necessário opor-se a Deus para experimentar o seu juízo. Vou repetir. Não é necessário você se opor a Deus para que você experimente o juízo dele. Todos iremos experimentar. Haverá um momento, no final de todas as coisas, e aqui eu não vou entrar no mérito da questão de quando é que vai ser isso, mas que Deus, ele vai olhar para mim e para você, e ele vai dizer: justo, injusto, justo, injusto, justo, injusto. O que vai medir, o que vai decidir por ele a sua justiça, o que vai ser juiz sobre as nossas vidas, sobre o nosso procedimento, não é a nossa moral, não é a nossa integralidade. Porque o grande mal desse tempo, e o porquê a escrita dessa carta é isso, é porque as pessoas estavam sendo boas moralmente, pastor André. Moralmente eram boas, íntegras. Quantos aqui conhecem pessoas íntegras? Quantos aqui conhecem pessoas que têm uma moral ilibada? É imaculada a moral, pessoas com moral. O pessoal do militarismo conhece muita gente. Meu pai, uma moral ilibada ali. Eu ia com ele para o quartel e eu ficava impressionado. O militarismo é cheio dessas pessoas. São vários lugares onde nós encontramos pessoas com moral. Pessoas que têm um cuidado com os outros em termos de social, ação social, que é invejável. O que dizer dos espíritas? São invejáveis na sua ação social. A grande questão é que estão querendo transformar santidade em integralidade. Ah não, eu sou íntegro, mas você não é santo.
Ah, mas eu tenho uma boa moral, mas você não foi regenerado. E nós entendemos aqui, através desse texto e no decorrer dele, que a justiça de Deus, ela não aplacou a graça, e a graça não aplacou a justiça. E todos nós, haveremos de prestar contas diante da presença dele. Todos nós iremos ser julgados de acordo com aquilo que nós fizemos. Só por obras? Não. Porque os judeus pensavam isso. Ah, não. Se o meu ritual, que é a lei de Deus, ela impôs sobre Israel, que eu vou ter que fazer desse jeito, então, zerado. Se eu matei meu bode, porque a minha família tem umas 3, 4 pessoas, tá tranquilo. Se a minha família tem 7, 10 filhos, mata um boi, uma vaca. Se a minha família só tem um filhinho ou não tem nenhum filho, mata um pombinha, que está resolvido, meus pecados foram perdoados. Cumpri o ritual litúrgico, as minhas obras foram feitas, agora está tudo bem. O povo de Israel viu que não era bem assim. Quando que a gente começa a ver isso? Torre de Babel. O povo fez todas as coisas, fez aquilo que era correto, Deus deu livramento, veio com juízo, claro, matou, o povo todo pereceu, mas ele livrou um, Noé, que era de acordo com o seu coração, era alguém que fazia de acordo com ele. Logo depois do advento do dilúvio, Torre de Babel. Os eventos do Antigo Testamento mostram isso para nós. É a lei de Deus sendo aplicado para todas as pessoas, e o povo de Israel se confunde. Olha só, Davi, ele vai começar a escrever o Salmo 51. Alguém aqui já parou para ler o Salmo 51? Eu já chorei com a escrita de Davi no Salmo 51. Senhor, devolva a alegria da minha salvação. A Bíblia vai ensinar, 2 Samuel vai ensinar o seguinte, olha, Deus falou assim, olha, eu mandei um profeta, eu te avisei, eu falei para você que você estaria errado, não é desse jeito, não é assim. O que acontece sobre a casa de Davi? Juízo. As suas mulheres vão ser dadas para o outro, e não é escondido igual você fez com Batseba, vai ser a luz do dia para que todos vejam aquilo que você fez. O filho que ela gera inicialmente morre. Durante 7 dias antes do filho morrer, Davi, ele está deitado no chão com a sua cara no pó, e não havia quem o consolasse. Era ele entendendo já a misericórdia e a graça de Deus para a sua vida no Antigo Testamento. A lei aplicada, e ele entendendo a graça. Por quê? Porque depois que o filho morre, e que ele vê que os seus soldados, os seus servos não estão mais conversando, ele fala assim, a criança morreu? Sabe qual é a resposta? Sim. Quer dizer então que nós vamos ter respostas difíceis? Vamos. Será então que nem sempre nós vamos ter sim para nossas respostas? Pois é. Tem momentos que você vai pedir, você vai orar, você vai fazer cara de adoração. Não tem cara de adoração? Você vai ajoelhar, você vai clamar, você vai recitar a genealogia todinha, você vai citar todos os textos que você tem memorizado, e sabe qual vai ser a resposta? Não. Mãe é mestre, né, mãe? O que seu pai falou? Sim, então não. Mãe é usada por Deus, irmão, para poder já ir testando a gente. Vou colocar sua mãe para te dizer uns não, para você entender que quem manda aqui sou eu. Mãe até quando está errada está certa. Sempre tem uns aleluia, né? A história continua e nós vamos ver outros líderes, várias pessoas sendo confrontadas com isso. Histórias de a lei de Deus sendo aplicada, mas a graça de Deus sendo mostrada para a vida de cada um deles. O filho morre, mas nasce Salomão. Deus, ele sempre vai ser misericordioso. Os israelitas, eles tinham uma grande facilidade. O povo de Israel, eles tinham a facilidade de separar as cerimônias religiosas da vida moral e social, como também da verdadeira espiritualidade. Sabe o que quer dizer isso? É que o povo só queria a roupa bonitinha. O sumo sacerdote tirava o seu traje normal, colocava aquela estola sacerdotal, urim, tumim no peito, tirava o quipá, colocava uma mitra, ia para frente. Quem é que não respeitaria ele, irmão? Só uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Quem é que não seria respeitado?
O povo se reunia uma vez por ano e subia até Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios. Que família que não queria isso? Deus, eu preciso do perdão sobre a minha casa. Qual o pai que nunca orou pelo filho? Qual é a mãe que nunca orou pelo filho, que olhou aquele versículo e falou assim: os meus filhos não são para a perdição. Quem nunca fez aquela oração e cumpriu todos os rituais? O grande problema é que o povo de Israel estava separando as cerimônias religiosas da ação social. Estavam fazendo uma coisa, mas não estavam fazendo outra. Deixa eu aparecer bonito, mas sacrifício nenhum. Ou então, que é pior, deixa eu sacrificar imoralmente. Servir a Deus não é simplesmente aqui, é também aqui, é também com nossos gestos, com todo o seu corpo, sua alma, inteligência, espírito e com todo o seu, é tudo. É um movimento. É por isso que o judeu, quando ele chega perto do muro de lamentações, ele não ora paradinho, ele ora em movimento. É um movimento, é constante, é todo o tempo, é com tudo que ele tem, é com o seu raciocínio lógico, é com o seu corpo, é com o movimentar do seu corpo, é com todas as coisas. Para quê? Para ele não ser um hipócrita. Não, nós não podemos ser uma geração de hipócritas, onde nós temos muita letra, mas nós temos pouca prática. A nossa ortodoxia, ela não pode estar longe da nossa ortopraxia. Ou seja, a nossa doutrina não pode estar longe da nossa prática. Aquilo que nós cantamos aqui, temos que viver lá. Se eu abro mão aqui, eu tenho que abrir mão lá. Se eu trato com carinho, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero ver a graça e a paz do Senhor Jesus lá. Aqui é fácil. Aqui está todo mundo unido num só propósito. Aqui está todo o culto liturgicamente todo preparado. Há uma introdução, há um cântico, há um louvor, há uma palavra, há um ofertório, há uma música, né? Você viu que negócio que hoje está? Tudo. Nós criamos todo o ambiente para nós cultuarmos a Deus. Mas cultuar aqui é tranquilo. Eu quero ver você cultuar lá, quando ninguém está te vendo. Cultuar quando ninguém está te observando. Cultuar dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Você e Deus, ajoelhado em oração. Deus, eu estou aqui essa manhã para oferecer o meu culto antes de ir para o meu trabalho. Não estou falando de 1, 2, 3, 4 horas não. Até porque a Bíblia fala, né? Não consegue nem 1 hora. Não estou falando disso não. Estou falando daquele devocional inicial. O que Deus pretendia quando concedeu a lei ao seu povo não era uma justiça produzida por obras, realização da carne. O que Deus pretendia com Israel, aliás, não compreendeu que a própria lei era uma maravilhosa expressão da graça divina. Porque para todo juízo de Deus havia um livramento e havia um aviso. Para toda correção, a lei se aplicou, julgou o mérito, transitado e julgado, está ok, admissibilidade, está tranquilo, beleza, agora é para aplicar a pena, aplicou a pena. Pois é, sempre tinha a graça de Deus sendo manifestada nesse momento. Graças a Deus por isso. Primeira coisa que nós entendemos nesse texto: leis escritas em tábuas são menos importantes do que as leis escritas no coração. O profeta maior Jeremias e Ezequiel também vai falar sobre isso. Olha, eu vou dar para vocês uma lei, só que agora não é escrita em tábuas de pedra, mas é escrita no seu coração. Por quê? Porque Deus viu e o povo observou que o povo não conseguiria a justificação através da lei. Fez tudo certo, adorou somente a Deus, deixou Moloque, Baal, todos os deuses mesopotâmicos e todos os outros, deixou tudo, adorou a Deus, conseguiu ser justificado? Não. Por quê? Porque essa aí só vem através da graça. Agora eu fiz tudo correto, agora eu consigo? Não, porque o caminho é somente Jesus Cristo. Não, agora está tudo, agora o meu coração deu certo. Pelo contrário, a história do povo de Israel foi passando, e cada vez mais foi ficando notável que o coração do povo era corrompido
E aí vem o profeta profetizando: assim diz o Senhor: tirarei o seu coração empedrecido e darei para vocês um coração maleável, e neles eu colocarei a minha lei, a minha graça será derramada sobre a vida de vocês, e aí sim o caminho vai ser liberado até o Pai. É isso que nos move, é isso que nos conduz. Porque se nós não conseguimos nem andar 60 na via que é 60, imagine cumprir aquilo que está escrito aqui, não é, Tiago? Meu irmão, chegou uma multa lá em casa essa semana. E é por isso que eu estou citando esse exemplo. Não ri, velho. Aí eu falei assim: Deus, onde que foi isso? Que eu presto atenção. Eu fico olhando, cadê o negocinho lá? Né? Você olha ou não olha? Você fica lá, ó. Quando você vê o negócio do Detran, né, tio? Celso, na hora que você vê o Detran, cinto aí, irmão? Você começa a olhar tudo. A gente não consegue cumprir nem as leis que estão propostas aqui nesse mundo natural. Imagine as leis do mundo sobrenatural, as leis de Deus para a nossa vida. Nós somos totalmente caídos, depravados. Nós estamos num estágio de depravação total. Porém, através da graça de Cristo, dia após dia, sem mérito, sem merecimento, sem meritocracia, nós somos regenerados. Há um processo de santificação. Fomos regenerados em Jesus Cristo. O pecado abundou, sim. Veio a graça, de graça em graça, de glória em glória, em glória, em glória, em glória, em glória. Por que nós evangelizamos? Porque nós acreditamos nessa glória, sobre glória, sobre glória, sobre glória. Por que nós enviamos missionários? Porque acreditamos na glória, sobre a glória, sobre a glória, sobre a glória e sobre a glória. Nós precisamos entender isso, a nossa motivação. E não como espiritualidade morta. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o equilíbrio entre aquilo que você sabe e aquilo que você pratica. Como é que eu pratico a minha espiritualidade? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. É assim, é cultuando. Não faça como costumes de alguns que deixaram de se congregar, juntando aqui. É ofertando, é dando o seu culto, oferecendo o seu culto racionalmente para a glória de Deus, vestindo a melhor roupa, usando aquilo que você tem de melhor para quê? Para a glória de Deus. É considerando as pessoas que estão perto de você sendo superiores a você mesmo. Ah, mas eu sou bom. Tem alguém que faz melhor do que você. Espiritualidade viva. Não adianta simplesmente nós sabermos. Estava conversando com o pastor Michel. Assim, não adianta a gente ter muito conhecimento, a gente não compartilhar. Reparta. O nosso perigo muitas vezes, o grande perigo que nós incorremos, é que nós pensamos: já que a graça foi derramada sobre a minha vida, Romanos 5, e por ela eu sou justificado, e essa graça veio através da fé, a fé que veio pelo ouvir, e o ouvir a palavra, então é uma graça muito barata, é muito tranquilo, é uma licença para pecar. A graça foi derramada, está sobre a minha vida, para que eu vou viver me privando de um monte de coisa? Ninguém, nunca, jamais saberá o preço para essa graça ter sido derramada. O valor é inestimável, é incalculável. Essa graça foi derramada sobre a nossa vida por um motivo, porque Deus nos amou de tal maneira, não existe adjetivo para poder mensurar o amor de Deus para comigo, para com você. E Ele derramou, Ele deu o seu amor por nós, para que nós tivéssemos essa vida, para que a graça fosse derramada sobre nós. Jesus, Ele morre, não para poder descumprir a lei, pelo contrário, Ele é o único que cumpre a lei do começo até o fim. Ele fala assim: olha, dei conta, agora é com vocês, mas calma, a minha graça será derramada sobre a sua vida. Paulo, ele vai fazer um alerta: ei, foi para a liberdade que eu chamei cada um de vocês. Se eu chamei cada um de vocês para a liberdade, então não se prendam nas coisas do passado, não se prendam naquilo que era antes,
Entendam agora a graça sobre a sua vida e olhem para frente. Sigam em frente. Só que você só consegue seguir em frente quando você entende a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Obras sem mais nada é nada. Alguma coisa multiplicado por zero é zero. Tem que ter verdade. Não é só aparência. Lembra da oração? O publicano, homem simples, e o homem da lei, letrado. Senhor, eu jejuo e oro 3 vezes. Eu oferto, eu faço, eu dou conta, eu aconteço. Sou muito melhor que esse outro aí. Note que nessa oração tem 2 pessoas próximas uma da outra. E um está gritando: Senhor, não tem quase nada para tu me perdoar não. É ou não é? E a oração do outro? Como é que é a oração do outro? Pobre, miserável que sou, tem misericórdia de mim. Quem alcançou a misericórdia? Nós precisamos entender que a gente pode ter muita coisa, mas se nós não tivermos a certeza de que Deus é Deus e Senhor sobre as nossas vidas, e nós somos servos, nada vai dar. Não vai dar em nada. Para que ter coisas aqui, se você não tem o seu nome escrito lá? Por que ter coisas aqui? Para que ter bens, sabe, ostentando muita coisa, e você não ter a certeza da salvação, dessa graça que te alcançou, que te regenerou através de Jesus Cristo? O nosso discurso não pode estar desalinhado da nossa prática. Segunda coisa, somente em Cristo o véu é removido. O texto, Moisés, versículo 13. Ele vai ler diante de todas as pessoas. A glória sobre a vida dele é tão grande, que ele coloca um véu para cobrir a sua face. Ninguém podia olhar para Moisés olho no olho. Tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele. Irmão, você já pensou? Pensa nisso, vai. 1 segundo para você pensar nisso. É a mesma coisa, olhar assim, não dou conta. Tinha um véu para cobrir a glória de Deus. Até hoje eles fazem essa prática. Até hoje. Aqui no texto parece uma linguagem meio que poética, mas até hoje eles praticam isso. Não, vamos cobrir aqui, porque existe uma áurea, uma glória. Não tem. Por quê? Porque o véu já foi rasgado. Lembra? Meio-dia, sol a pino, Jesus na cruz do Calvário, no Monte das Caveiras. Começa as últimas 3 horas da sua vida. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, estava consumado. Quando se consumou, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. O caminho estava liberado, a graça estava derramada sobre as pessoas. É para quem quiser. Não existe intermédio de nós, humanidade, até Deus. O caminho foi liberado. Jesus vai dizer: eu mesmo sou o caminho para você. Eu sou a verdade. Eu sou a sua vida. Eu morri essa vida para que você pudesse viver a minha. Vivam para a glória do meu nome. Eu me fiz caminho. Houve uma regeneração. Quando o véu foi removido, o acesso foi garantido. A mente das pessoas se fechou. Até hoje, os judeus, não estudei os outros, mas os ortodoxos acreditam que aquilo lá não era o Messias. Eles olham para a profecia de Isaías com o servo sofredor, e eles não veem aquilo lá como sendo o Messias. Irmão, faltou só desenhar, irmão. Canetinha, sabe, giz de cera. Está lá, irmão. É só querer ver. O culto agora não é simplesmente vazio, com pompas, sabe, com coisa bonita. Não! Agora, o culto não é aqui, é quando você sai daqui. O culto é dia a dia, o culto é em cada momento da sua história, da sua trajetória. A proposta de igreja missional que vai ser tratada agora e até na nossa conferência é essa.
É você manifestar a glória de Deus aonde você estiver. A graça de Deus na sua palavra, a graça de Deus na sua atitude, a graça de Deus em tudo que você fizer. As pessoas vão olhar para você: não, mas não é possível que você não vai dar uma respostinha, nem uma respostinha. A minha mente foi aberta. E Paulo escreve para a igreja de Roma, teologia prática: ei, renovem as suas mentes através do entendimento, e aí sim vocês vão poder experimentar bom, perfeito e agradável. Fora disso, morte. Não tem nada. Não há nada. Quando a conversão em Cristo, através da nossa conversão em Cristo, escolhidos que somos, alcançados por essa palavra, através da fé, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, descortina. Você começa a entender. Era o texto que você lia antes e não entendia. Agora você lê com a presença de Deus sobre a sua vida. Você sabe aquele texto que você lê ele 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e não entende? De repente, é isso. É esse processo. Porque ninguém vai ver Deus, ninguém vai chegar diante da presença de Deus sem santidade. Se santidade é um processo, é todos os dias eu entender: não, eu tenho que tratar isso aqui, eu tenho que corrigir isso aqui. É todos os dias. E a clareza vai vindo sobre as nossas vidas, vai descortinando. E aí a gente, miopia espiritual, astigmatismo espiritual, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos ter olhos para ver, que nós possamos ter ouvidos para ouvir, que nós possamos compreender aquilo que está sendo pregado aqui durante esses dias, durante todo domingo, ensinado nas escolas. Que nós possamos ser uma geração de ouvintes, uma geração de pessoas que não simplesmente levanta para falar, mas uma geração de pessoas que senta para ouvir. Porque agora todo mundo tem voz. Cientista político nasceram aos milhões da noite para o dia. Já viram? Todo mundo tem uma opinião política para dar. Meu irmão, cada cientista político da UNB, todo mundo tem uma opinião para dar sobre tudo. Aconteceu alguma coisa, você, pitaco. Não, você viu que fulano de... aconteceu alguma coisa. É porque, veja bem, todo mundo tem alguma coisa, Robertinho, para falar agora, Lígia. Todo mundo agora quer dar um pitaco. Ei, a Bíblia fala que quem fala demais é tido como tolo, e aquele que fica calado é tido como sábio. Nós precisamos entender que nós somos uma geração, precisamos ser uma geração de ouvintes, de pessoas que se colocam a pensar. Por quê? Porque esse evangelho confronta ou não confronta? Tem hora que a gente sai daqui parecendo que a gente saiu de uma luta, é ou não é? Você fica, não? Essa eu já tomei. Mas é isso que o Evangelho produz. O Evangelho produz para nós uma autoanálise. E essa autoanálise, ela tem um perigo. Essa autoanálise, ela pode gerar para nós uma coisa: autojustificação. Não cumpri tudo. Orei, fui no culto, coloquei a roupa de ver Deus, cantei. Na hora que mandou levantar a mão, levantei. Na hora que falou assim, alguma coisa, eu fiz. Na hora que mandou levantar a mão para orar, eu levantei. Estou zerado. Fez a autoanálise. Está tranquilo? Não está. Por quê? Porque não é por mérito, é por graça. Você pode fazer o que você quiser, nunca você vai ser o merecedor. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é meritocrático, não é por aquilo que você merece, mas é por aquilo que Ele fez. Ele é soberano em todo o processo. Nós não temos mérito algum, não é por nós. Terceiro, onde há o Espírito do Senhor, tem liberdade. Abriu, descortinou, houve a regeneração, você tomou a sua decisão por Cristo, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você.
E quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, vai haver liberdade. Filipe, que liberdade é essa? Explico. Lutero, ele vai escrever lá no século XVI, começo do século XVI. Um pouquinho antes das 95 teses da Reforma Protestante, um pouquinho antes, 1505 mais ou menos. 5 anos do Brasil descoberto. Ele vai escrever da liberdade cristã. Uma liberdade que outrora era escravidão para o mundo. Mas agora, você não é mais um escravo do mundo. Você é um escravo de Deus. E isso é liberdade. Como assim, Filipe? É liberdade. É porque, se você quer tratar isso aqui como o reino de Deus, num reino, nessa monarquia, existe um rei. Quem é? Quem é? Deus. Num reino, numa monarquia, tem um rei. E o restante é o quê? O restante é o quê? O restante é o quê? Servo. O restante é vassalo. O restante é doulos. Escravo. Escravo tem vontade? Sim ou não? Escravo tem vontade? Sim ou não? Entendeu? Pegou? A vontade é dele ser livre, né? Só que essa liberdade se aplica no reino natural? Sim ou não? Não. E no reino sobrenatural? O Espírito do Senhor está sobre vocês. E quando o Espírito de Deus está sobre a vida de vocês, aí a liberdade. É uma liberdade condicionada a quê? A Deus. Irmão, se é para ser condicionado a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Difícil é obedecer quem é falho. Difícil é obedecer quem erra. Mas obedecer quem não errou, quem não falhou, quem não mentiu, quem não errou, quem não teve nenhum pecado. Estou aqui, Senhor, de glória em glória, de glória em glória. Até a estatura foi dito aqui, não sei se agora à noite ou de manhã, de um homem, humanidade perfeita. Quais são os perigos disso? Os perigos disso, de nós entendermos essa liberdade, e a gente pensar que a gente pode ser liberal. Há um liberalismo rondando a igreja. Isso aqui? Não tem nada a ver não. Isso aqui não tem problema não. A gente dá as mãos aqui, a gente se junta aqui, não tem nenhum problema não. Ei, o discurso de Cristo Jesus, morto na cruz do Calvário e ressurreto depois de 3 dias, não tem negociação. Em alguma hora vai ter briga. Eu não negocio a minha identidade. Eu não negocio o meu chamado. Eu não negocio aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu continuo na posição, aqui ó, ortodoxia. Vai ser difícil? Vai! Mas ninguém disse que seria fácil. Outro perigo, legalismo. O perigo é o legalismo. Quer dizer, já viu pessoas, não, isso é pecado, não. Vestir calça é pecado, usar maquiagem é pecado, não sei o que é pecado, tudo é pecado. Não, tudo é pecado. Você espirrou para pela pessoa, se você fez assim, meu irmão, mano. Você espiritualiza tudo. Tudo para ela, Deus vai pegar ela, vai dar uma voadora nela e vai mandar para o inferno. Já viram pessoas, conhece pessoas assim? Não precisa falar não, fica quieto. O legalismo, sabe qual é o perigo? O legalismo depende do esforço humano. Não, deixa eu jejuar aqui 21 dias, pastor André. Eu vou jejuar só na água. Eu vou passar o ano todo. Vou passar 5 anos da minha vida. Eu não vou cortar o cabelo, não vou tomar banho. Misericórdia, né, irmão? Sabe, pessoas que querem se justificar, encontrar essa liberdade, essa regeneração aqui, essa liberdade, simplesmente cumprindo algumas leis, alguns artigos, alguns incisos. Não é desse jeito. Sabe por quê? Outro perigo, presunção. Eu jejuei, você não.
Vem aqui, dê sua oferta, que aí a sua bênção vai estar sendo liberada. E Jesus na cruz, no Calvário, é isso que está sendo pregado. O perigo dessa liberdade, desse libertarianismo político é esse. Ah não, a esquerda fez. A esquerda fez? Então por que tem kit ensinando a ser homossexual nas escolas? Quando tiver esquerda que trata a família como família, nos padrões da Bíblia, a gente conversa. Enquanto a esquerda só fez obra social, vamos com calma. Mas também não vou para o lado da direita totalmente, né? Porque a direita também tem seus problemas. Ah não, vamos tratar só dessas pessoas aqui, aqueles outros ali que se virem. Não tem integralidade nessa conversa. E nós precisamos entender que a proposta do Evangelho de Cristo, dessa liberdade, nos condiciona a sermos escravos dele. O mesmo Paulo vai escrever: olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo da minha mente, para que eu possa oferecer o meu culto da maneira correta e integral diante da presença de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. O cristão deve se firmar na liberdade com que Cristo nos libertou. Não é na liberdade que eu achei por bem para a minha vida, não. A liberdade do cristão é a de Cristo, proposta por Cristo, em Cristo, que veio de Cristo, que passou por Cristo e que vai terminar em Cristo. E nada nosso. Nós precisamos entender. O legalismo não pode evitar os pecados do íntimo que mais ofende a Deus. Orgulho, hipocrisia. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Não, sabe o que é o orgulho? É o amor próprio ao extremo. Não, olha, eu me orgulho da minha humildade. Você deve conhecer alguém assim, vai. Falso, hipócrita. A proposta do Evangelho, irmãos, é você ser a mesma coisa aqui dentro, do jeito que você é lá fora, e você ser aquilo que você é aqui, lá também. Essa liberdade. Aí a gente é perguntado, né, Meline? Mas e se essa liberdade, então? Mas o crente não pode nada. Já viram essa? Quem já ouviu essa aqui, irmão? Crente não pode fazer nada. Crente não pode ir na festa, crente não pode não beber, crente não pode não ser, crente não pode nada. Que vida sem graça. Irmão, se você acha que é sem graça ter a certeza da salvação na pessoa de Jesus Cristo, então eu não sei o que é graça para você. Essa graça eu entendo. Essa graça é loucura para eles. Eles não entendem e nunca vão entender, a não ser que seja tirado o véu, descortinado, para que essa liberdade possa ser mostrada para eles. Agora não mais escravos do pecado, agora escravos diante da presença de Deus. Para terminar, precisamos aplicar isso. E o efeito que essa mensagem traz para nossas vidas, essa mensagem de liberdade, é uma dedicação na obra, mostrando a esse mundo secularizado qual é a nossa doutrina. Não de dogmas transformados em doutrinas, não. Bíblia. Não inserindo nada aqui, vivendo aquilo que já está escrito aqui. As pessoas olharem para nós e reconhecerem: você é um cristão? Aí você: sou. Você já imaginou isso, irmão? Sei lá, no seu local de trabalho, na sua empresa, onde você, no trânsito, as pessoas, mas você não vai devolver, não vai dar resposta, não. Você não vai tentar se auto-justificar, não, porque a minha justiça é Deus, e ela vai produzir para mim produz para mim uma liberdade. Equilíbrio entre a revelação da lei e a revelação da graça. Que nós possamos ser desafiados por essa mensagem todos os dias. Que nós possamos olhar para essa graça derramada sobre as nossas vidas, mesmo sem nós merecermos, mas que nos alcançou, nos regenerou e está nos levando para um caminho de santificação.